Chamo para cá já para a tela de volta, então, Emanuel Pessoa, Luciana Caxer. Emanuel, nosso especialista em internacional, direito internacional. A Luciana tem uma pergunta para você, ficou com ela guardada ali, ó. Agora é a oportunidade. A Luciana faz ótimas perguntas, né? É desafiador, viu, Luciana? Eu estava até falando aqui com um antigo colaborador nosso da CNN, o Renan, que estava comigo aqui em 2020. Ele disse, ó, que o pessoal vai pegar duro, hein? Vamos lá. Tá afiado, né? Não, na verdade eu queria fazer 2 comentários, né? Primeiro que a gente estava falando, você falou até em outros momentos, que essa narrativa do Trump de ter sido fraude, independentemente de ter sido ou não, é sempre bom lembrar que não há provas de que houve qualquer tipo de fraude. Inclusive, Trump perdeu mais de 60 processos sobre esse assunto. Então, narrativa ou não, o fato é que não houve mesmo fraude nas eleições de 2020. Agora, outro ponto, Emanuel, é que você falou da percepção quando você falou da inflação. Que há a percepção, mesmo com fatores externos, como a gente já tinha comentado aqui antes, há essa percepção do povo americano de que Biden teria uma responsabilidade aquém aí do que ele realmente teria. Porém, eu te pergunto a mesma coisa sobre o risco da democracia, que você diz que você acredita que não há risco para a democracia. Mas isso é uma percepção da população americana. A partir do momento que Trump volta com essa narrativa de que houve fraude, de que a eleição foi roubada, de que ele venceu a eleição de 2016, venceu de novo em 2020, que ele tem um monte de candidato que está ali com o pé dentro do Congresso, que vai na mesma narrativa, a percepção é que há esse risco para a democracia. E a pergunta, eu volto a te perguntar isso, que a gente já falou em outro momento, mas para quem está chegando agora, isso não daria um peso para 2024, essa percepção de que há um risco para a democracia e de que, eventualmente, possa acontecer algum evento tão violento quanto a invasão do Capitólio, que você disse que os americanos têm, que a democracia é muito forte. Ninguém imaginava que um dia o Capitólio seria invadido, e foi. Então, eu acho que é aquela pulguinha atrás da orelha que fica na população americana a respeito desse assunto. Emanuel, agora a sua tréplica. Não, vamos lá. Primeiro, Lu, é super importante deixar claro uma coisa. Em nenhum momento eu defendi que tenham acontecido fraudes na eleição americana, tá? Para ser muito claro. O que eu disse é que, para a utilização política de que houve fraude na eleição americana, é irrelevante para o Trump que tenha acontecido ou não a fraude. Por quê? A narrativa é o que serve aí para manter a base eleitoral acesa. Ter acontecido ou não de verdade é irrelevante para a utilização do argumento, tá? Por quê? Porque não é um argumento racional, é um argumento emocional. Então, as pessoas que apoiam Trump, elas emocionalmente acreditam naquilo e vão procurar todo tipo de justificativa racional para confirmar o que elas decidiram emocionalmente. É igual quando você faz uma compra. Toda compra, Lu, é emocional. Nós usamos a razão para justificar aquela emoção, mas é puramente emocional. Mas é a questão da percepção que eu comentei com você. Se então esse argumento da percepção, quando você usa para a inflação, não seria o mesmo argumento da percepção para quando a gente fala de risco à democracia? É isso que eu vou te explicar, vou responder agora, não é nem explicar, desculpa, é responder. Veja só, existem estudos, eu não me lembro o nome do cientista político americano, mas ele fez um estudo analisando a seguinte situação. Se a economia vai bem, o partido incumbente é aquele que está no poder, ele consegue, na maioria das vezes, reeleger o candidato ou eleger aquele que aponta como sucessor. Se a economia vai mal, ele não consegue se reeleger ou não elege aquele que aponta como sucessor. Isso tem uma correlação fortíssima. Essa correlação fortíssima decorre do fato de que as pessoas associam o bem-estar ou o mal-estar econômico às políticas econômicas que o governo toma para fazer o molde institucional do funcionamento da economia. Embora governo não gere emprego, a não ser quando ele faz concurso público,
Fato é que o governo é que determina as regras que facilitam ou dificultam a iniciativa privada. Tá? Claro, existem os fatores externos, mas se a gente sempre for pensar, mas teve o fator isso, fator aquilo, ninguém nunca vai poder fazer uma análise. Então, essas análises elas são sempre aproximadas. Então, é isso que faz a percepção das pessoas imputarem os males da inflação ao Joe Biden. Quanto à questão que você trouxe da percepção do risco democrático, da mesma maneira, e você tem razão, as pessoas, por mais que haja ou não haja, e para o raciocínio da percepção também é irrelevante, porque isso tem a ver com aparência, o fato de haver uma aparência, por existir uma narrativa da possibilidade de que haja um atentado à democracia, sim, gera medo em uma parcela considerável do eleitorado americano. E é justamente aquilo que nós conversamos um pouco mais cedo, no programa anterior. Os democratas se beneficiam da narrativa de que a eleição do Trump e dos apoiadores do Trump são um risco à democracia. Assim, eles mantêm a base democrata energizada. O Trump se beneficia da narrativa de que a eleição foi fraudada, porque assim ele mantém a base trumpista aguerrida e forte. E todos os outros, todas as pessoas da sociedade americana e pelo peso dos Estados Unidos do mundo, todos nós somos vítimas dessa guerra de narrativa, porque conforme a gente conversou no bloco anterior, o que acontece? Você instala o medo nas pessoas. Os democratas têm medo de um golpe, os trumpistas têm medo de uma eleição fraudada. Esse medo em guerra de narrativa divide essas pessoas que vão elegendo cada vez mais candidatos ideologicamente mais afastados do centro. Você pode perceber que tem cada vez mais, não os super extremistas, como o próprio Anderson Cooper falou, não estão conseguindo ser eleitos, mas pessoas mais à direita no Partido Republicano têm sido eleitas e pessoas mais à esquerda no Partido Democrata têm sido eleitos. Por quê? Porque o eleitor democrata, com medo da ameaça de golpe do Trump, a narrativa, elege deputados que seriam mais aguerridos, mais à esquerda do partido, seriam mais combativos. E as pessoas do lado do Trump, com medo de ter eleição fraudada, votam em deputados que são mais alinhados com o Trump para combater a suposta fraude eleitoral. Quem é a vítima disso tudo? O equilíbrio. Porque quando você elege pessoas mais ao extremo, você dificulta a conversa entre elas. Ah, Manuel, você está dizendo que deveríamos eleger só pessoas de centro? Não. O que eu estou dizendo é que, artificialmente, a sociedade se é afastada do equilíbrio natural dela entre posicionamentos por uma questão de medo. Simplesmente a sociedade fica com medo. E esse medo que é incutido nas pessoas é que faz ter essa percepção. Agora, isso significa que alguém pode pôr a mão no fogo pelo Trump? Não. Significa que alguém pode pôr a mão no fogo pelo Biden? Não. O que significa que a maior probabilidade é que esses receios de ambos os lados decorram da exploração de narrativas. E isso, infelizmente, mexe com essa emoção do medo. Lu, é uma coisa muito simples, Lu. Por exemplo, nós estamos aqui na Avenida Paulista, né? Nós sabemos que aqui na Avenida Paulista, de vez em quando, tem aqueles assaltos das pessoas que passam, enfiam a mão no bolso e tiram o celular. Só que pelo número de pessoas que passam na Avenida Paulista, é uma quantidade pequena de roubos e de assaltos em relação ao número total de pessoas. Talvez estatisticamente, pelo número de pessoas que passam, talvez seja até menor do que a criminalidade média no Brasil. Mas o fato dessa história se repetir tanto gera medo nas pessoas, e eu conheço diversas pessoas que queriam vir na Avenida Paulista aberta para os pedestres no domingo, mas não vêm porque têm medo de serem assaltadas. Então, o medo, ele é irracional e move as pessoas. E é uma arma poderosa que os políticos usam para mover o eleitorado na direção que eles querem. Emanuel, você trouxe dois pontos importantes que eu gostaria de explorar mais aí nessa corrida que a gente está analisando. Você falou bastante do medo e é justamente pautas que foram exploradas aí dos dois lados da moeda, traziam um pouquinho dessa sensação, dessa percepção que você falou. Os republicanos trazendo, então, essa questão muito forte da economia, porque a economia, quando vai mal, também
dá a sensação de medo, porque não se sabe se vai dar para colocar comida na mesa, se vai dar para pagar as contas. E os democratas trazendo também essa questão da segurança pública, né? A gente está falando de um país ali que sofre com uma série de tiroteios, mas também... Me perdoa só um detalhe, a maioria do eleitorado americano, maioria esmagadora, acredita que os republicanos são melhores para a segurança. É o contrário, os republicanos é que usavam medo da segurança dos democratas. Sim, eu estou dizendo que isso também fez parte da pauta dos democratas. Claro. Né? Tanto que Biden vem trazendo esse assunto e claramente queria um apoio maior no Congresso para conseguir tirar aquela história dos fuzis. Enfim, é uma pauta que está nessas eleições. É por isso que eu trouxe isso. Tá, você está falando da violência de arma de tiroteio, não, certo? Não, mas trago também a questão da segurança, né? A segurança pública também vem para esse lado, porque o argumento ele é usado para os dois lados da moeda, né? Tem gente que acredita que armar mais a população dá a sensação maior de segurança e do outro lado os democratas dizendo que é preciso, né, retirar as armas da população. Bom, mas o que eu estava trazendo aqui é a questão das pautas durante a campanha. Uma explorada, a questão da economia pelos republicanos e a outra também, que era a questão da segurança, mas muito ali querendo aprovar a questão do aborto, pautas, né, mais progressistas. Como que você avalia, então, essa caminhada de pautas durante essa campanha e se teve algum lado ali que pegou naquele medo que você explorou tanto aqui nas últimas questões? Eu acho que é o seguinte, os dois lados, eu gosto de dizer que em política, especialmente política americana, não tem menino, não tem criança, não tem juvenil, não tem amador. Os dois lados exploram fortemente a questão da segurança. Por exemplo, os republicanos, eles adoram falar e fazer propaganda que se os democratas chegarem lá, eles vão restringir o direito a armas, que é uma pauta importante dos republicanos. Os democratas, eles gostam de falar que os republicanos, eles vão restringir o direito das mulheres ao aborto. Essas duas pautas, na verdade, não são nem boatos. Os partidos realmente, quando chegam lá nos Estados Unidos, tentam fazer isso, tá? Isso é meio óbvio. Então, as pessoas jogam com medo, mas esse é um medo mais concreto. Só que o que a gente tem assistido cada vez mais por conta do fenômeno da fake news, que é um fenômeno que, embora não seja moderno, ele se torna exponencial com as redes sociais, porque hoje, eu vou falar para você, sem nenhuma brincadeira, minha mãe é uma grande divulgadora de fake news. Até eu tenho uma conversa séria com ela sobre ela não acreditar em vídeos do WhatsApp. A minha mãe passava o dia inteiro me mandando vídeos de boato do WhatsApp. Então você imagina como a fake news hoje se divulga e sai e as pessoas compartilham esses vídeos, às vezes absurdos, que desafiam a própria lógica, porque elas têm medo que aquilo que está sendo dito se torne realidade. Por quê? Porque alguém faz um vídeo bem editado, com a aparência de vir da imprensa, e aquilo ali faz as pessoas terem confiabilidade e divulgarem aquilo como se fosse verdade. E isso é o que faz nessas eleições o medo ter se tornado uma arma mais intensa ainda. Por quê? Porque não é apenas as pautas que realmente os partidos defendem de forma aguerrida, mas as mentiras que um partido conta sobre o outro, um candidato conta sobre o outro, que são exponencializadas por vídeos bem feitos no WhatsApp, por oratórias bem construídas, por fundos musicais triunfais ou de músicas de medo, que fazem com que as pessoas tenham medo real de coisas que jamais poderiam vir a acontecer, ou cuja probabilidade seria muito baixa. Então, realmente, o medo é tenebroso e tem sido usado por todos os lados. Isso não é uma exclusividade republicana e nem uma exclusividade democrata. Os dois partidos, os candidatos de lado a lado, usam fake news e os seus respectivos apoiadores também. Isso é um problema sério, porque quando o eleitor não tem as informações corretas, ele vai decidir de forma equivocada. Contudo, quando nós pesamos o interesse público de ter mais informações disponíveis e só ter informações corretas, é melhor ter mais informações disponíveis. Porque quando nós decidimos que só podem haver as informações corretas, nós caímos no seguinte problema: quem vai dizer o que é informação correta, quem vai dizer o que é a verdade? Porque se alguém vai filtrar, vai ser a visão de mundo dessa pessoa que vai prevalecer e não as nossas. Então, por isso, o fenômeno da fake news ele precisa ser combatido com mais explicações, com mais diálogo, com mais disputas políticas e com as pessoas tendo mais atenção.